o adversário, vai marcar, atirou. Fala pessoal, está começando mais um Pódium Sportcast, seu podcast de educação física e ciência do esporte. Hoje é o meu prazer entrevistar nosso querido Ricardo Hugo Gonzalez. E hoje discutiremos sobre o tema quais são as novas tendências da pedagogia do esporte e por que precisamos dela. Mas antes de a gente fazer isso, professor Ricardo, você poderia falar um pouquinho mais da sua carreira científica? Onde o senhor começou e aonde o senhor está agora? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Estar presente para mim é uma honra, né? No seu programa, na sua entrevista. E dizer assim que a minha experiência científica se deve à minha caminhada, né? Não é uma coisa de ontem. Eu acredito que eu comecei a minha experiência científica quando eu tinha 14 anos. Eu fui convidado para trabalhar como auxiliar de uma equipe de basquete. Então, todas essas experiências, elas me mostraram que eu precisava me aprimorar, me aprofundar, se eu queria seguir essa carreira docente, né? Mas de uma maneira assim muito vaga, muito incerta ainda, eu já comecei a trilhar meus primeiros passos. Então, dizer que você começa a, a formar a profissão em cada escolha que você faz na sua vida. E quando eu tomei consciência que eu queria ser, eu sempre disse, eu quero estar entre pessoas. Isso me faz muito bem e é por isso que eu estou hoje na universidade, né? E esse percurso foi apenas de acumular vivências acadêmicas, viagens, palestras, elaboração de alguns materiais científicos, né? Então, isso tem acrescentado muito à minha profissão. Eu sou graduado em Educação Física, né? Sou profissional de Educação Física. Fiz algumas especializações como atividades aquáticas, treinamento para crianças e adolescentes. Aí fiz um mestrado em Ciência do Movimento Humano, que eu abri meu olhar sobre a ciência dos esportes, foi muito rico, porque eu tinha ainda um olhar, um viés muito limitado, né? E aí depois eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado na medicina. E isso ampliou ainda muito mais, né? E o que me viu, assim, o que me possibilitou conhecer um pouquinho sobre neurociência, né? Sobre as relações, sobre os determinantes sociais que influenciam muito, principalmente em um país como nós vivemos no Brasil, né? Os determinantes sociais, lamentavelmente, são, em alguns casos, como disse, determinante para uma pessoa seguir em frente ou não. E, nesse sentido, a gente trata, né, através da ciência, das evidências, continuar nessa caminhada muito incrível, né, que é ser docente. Legal. E o senhor agora está na Universidade Federal do Ceará. Isso. Eu sou docente do curso de Educação Física, na licenciatura e no bacharelado, que aqui no Brasil se divide, né? Aí, na universidade, eu coordeno um projeto chamado Yoga na UFC, que eu sou mestre de yoga, e nós também trabalhamos com o basquetebol solidário, né? E são atividades que a gente faz na extensão. E tem um grupo de pesquisa em pedagogia de esporte e um grupo na pós-graduação na saúde pública, de mestrado e doutorado, que trabalha com práticas integrativas e determinantes sociais. Então, eu tenho assim um leque de oportunidades e pessoas maravilhosas que contribuem na minha formação, né? Um pouco na educação física e outro pouco na medicina, na saúde pública. Sensacional. Apenas para a nossa audiência ficar consciente, o professor Ricardo participou na última temporada no nosso episódio especial com o professor Dante, quando nós falamos de basquete. E foi muito legal porque desde lá a nossa relação se estreitou. Eu conheci a música que o filho dele faz, é muito boa. A gente vai deixar também na descrição do nosso canal. E descobri que o professor também gosta muito de tocar saxofone. Ontem até mesmo o professor Luiz falou sobre isso de novo. Então, realmente,
As pessoas lembram do senhor pela qualidade musical que o senhor produz. Muito legal. Ah, Obrigado. tamo junto. Além do nosso querido entrevistado, hoje também nós temos o prazer, como toda a temporada, de ter nosso Elia Veda am Start, que seria com a gente aqui hoje. E o Elia Veda, como eu já falei no último episódio, também ama falar de basquetebol, mas hoje, pensando na pedagogia do esporte, acho bem legal, porque ele viveu um processo de aprendizagem do esporte aqui na Alemanha, e é uma perspectiva totalmente diferente, porque agora eu ensino, mas ele viveu, então acho que vai ser bem rico ter a participação dele. Querido Elia, como você está? Bom dia, Walter. Obrigado, estou bem. Obrigado também, Ricardo, por estar aqui conosco, né? Prazer conhecer o senhor. E, como você falou, né? Eu estou mais vivendo essa parte de receber ensino, né? Da parte do aluno. Então, eu espero que eu possa trazer essa perspectiva. Muito legal mesmo. Com certeza, eu acho que vai ser bem rica a sua perspectiva. Ricardo, o nosso tópico hoje é bem claro. A pergunta é: quais são as novas tendências da pedagogia do esporte e por que nós precisamos dela? Você tentou responder essa pergunta junto com outros autores no seu livro chamado Pedagogia do Esporte e Novas Tendências, publicado em 2017. Quando eu li o título, eu vou falar a verdade. Eu falei, nossa, em alemão a gente fala Langweilig, que seria ok, é a mesma coisa, eu já vi várias vezes esse título. Mas quando eu li a introdução, quando eu li o capítulo até mesmo que o senhor me mandou, eu percebi que existia literalmente a necessidade de criar novas tendências. E quais eram as tendências antigas, não vou falar velhas. E eu achei muito rico isso, porque o título é simples, mas o poder das palavras e que o senhor transformou em texto, acho que é muito válido para as pessoas que já estão no processo ou que vão ser inseridas no processo de educação física escolar, de forma geral. Mas eu gostaria de saber da sua perspectiva, qual é a história por trás desse livro e qual foi a motivação de escrever esse livro depois de tantos livros que o senhor já escreveu? Primeiro, eu sei, e a ciência me ajudou, que eu não tenho a verdade absoluta, né? Sim. E eu quis trazer para esse livro algumas pessoas que são referência, na minha opinião, dentro da pedagogia do esporte. Inicialmente com a pessoa que faz o prefácio, o professor Jorge Bento. Eu tenho um comentário sobre ele, eu achei muito legal. Eu tirei uma foto porque eu achei uma parte dele que ele falou muito legal, mas se eu pode continuar que eu já vou falar já já. Então, atualmente, eu acredito que o professor Jorge Bento, ele é uma pessoa, além de ter muito conhecimento, uma pessoa sábia, né? Porque a sabedoria ele vem da experiência. E ele consegue colocar no papel esse conhecimento e essa sabedoria. Então, para as pessoas de fala portuguesa, eu acredito que é uma excelente referência. E também trazer essa nova energia de pesquisadores na área da pedagogia do esporte, né? Professores que fazem um trabalho muito bom e queria trazer para que eles me contem como eles veem a pedagogia do esporte, né? Isso é muito grato para mim, né? Primeiro, trabalhar em rede, trabalhar com pessoas de várias universidades, de vários países, e outro, você também está sujeito também a algumas sugestões, né? E você muda, e quando você muda, né, a forma que você cresce. Então, na minha opinião, é a maneira de a gente crescer junto. Falar sobre um mesmo tema, trazer esse trabalho, né? Isso eu fazia antigamente como treinador, né? Que eu fui treinador de basquetebol. Nós fazíamos comunidade de troca de experiência. Então, assim, lá na quadra, a gente, né, brigava, né, para ganhar o jogo. Mas depois existia sempre um momento onde a gente trocava experiência e conhecimentos, fazer scouting, trabalhar algumas maneiras e algumas metodologias diferentes. Então, eu acredito que essa humildade para você dizer, ó, eu não sei tudo, né? Eu quero aprender junto com vocês, na minha opinião, a tendência, né? Trabalhar com conexões globais, né? Se for possível. Muito legal. Mas pensando um pouquinho mais aprofundado nas novas tendências, quando eu vi o panorama que o senhor trouxe, eu achei extremamente rico, porque eu tive que estudar isso e tive o prazer de aprender isso com o professor
Luiz Sanches Neto, que participou também dessa nossa temporada, e a professora Luciana Venâncio, e eu revisitei todos motricidade, As construtivista, abordagens, as né? abordagens desenvolvimentista e tudo mais. Mas quando o senhor fala de novas tendências, como o senhor vê isso, literalmente falando de 2022? Como o senhor vê isso? Como esse livro se encaixa, por exemplo, 5 anos à frente? Eu vejo assim que a pedagogia do esporte nova, e mesmo tendo muitas evidências em relação à produção científica, muitas pessoas ainda continuam trabalhando com modelos tradicionais, né? São muito resistentes às novas tendências, né? Por exemplo, a abordagem mais construtivista, métodos alternativos e ativos. Por quê? Porque essas metodologias, esses princípios, essas estratégias requer do profissional muita mais preparação. Você não consegue fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para um aluno diferente, por exemplo, de uma escola particular para uma escola pública, ou de uma escola pública para uma escola de um projeto social. Então, é importante a gente estar atento, primeiro, para qual população nós vamos trabalhar. E, com base a isso, direcionar seus métodos. Qual é o significado para essa prática, para essas pessoas? O esporte, ele é plural, no sentido de ter muitas modalidades, né? E também significados diferentes para as pessoas diferentes. Então, o problema não é o esporte, talvez, que às vezes perde força nessa sociedade muito tecnológica. E sim, nós profissionais, que a gente vai perdendo ou se acomodando na zona de conforto de não oferecer novas propostas para os nossos alunos. Então, para o nosso aluno de 2 anos atrás, nós tínhamos uma tendência pedagógica. Hoje, nós precisamos ser mais sensível, por tudo que esse jovem passou na pandemia. E assim sucessivamente. De que maneira eu posso negociar? Porque ele está de inseguro com o que ele pode desenvolver com essa prática de esporte. Então, por isso que é nova tendência, né? Legal. Nós precisamos criar estratégias novas para esse jovem novo. Esse jovem, hoje, é um jovem totalmente diferente das 4 décadas que eu passei, né? E para mim é um desafio hoje poder estar passando o conteúdo, o conhecimento, esporte para essa nova geração de jovens. Uma parte do seu prefácio que eu realmente gravei e eu tenho que ler, porque eu acho que para nossa audiência faz todo sentido, principalmente para quem é professor de educação física. Na parte do prefácio do livro do professor Ricardo está assim: eis a constatação de um modo de ser e estar absolutamente deplorável. Muita gente não se libera das dependências ideológicas. Ufana-se de levantar essa bandeira sem muitas vezes ter consciência da indignidade a que se sujeita, dos fins e interesses perversos que servem. A gente lê e valora um livro ou um texto em função da linha ideológica, imaginária ou percebida, de quem o escreve. Mas ainda, o que é pior e de veras lamentável, recusa-se a ler algo supostamente não se encaixa no figurino pretensamente ideológico e gaba-se disso. Acho que isso faz muito sentido, porque muitas das vezes, como o senhor falou assim, os modelos tradicionais, eles têm uma certa resistência a novas tendências. E eu acho muito legal, porque a gente tem que, e já é óbvio, a sociedade vai mudar. Na verdade, a sociedade mudou e vai continuar mudando. Então, um livro como o do senhor, ele acaba sendo uma ferramenta que também evolui com o tempo. Se você pega a essência desse livro, você pode, em 10 anos, escrever uma nova versão, e você vai ver, como o senhor tem mais expertise do que eu, que há uma necessidade de remodelamento e evolução, porque a sociedade mudou. Acho muito legal. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Professor, a nossa audiência, ela entende a diferença
entre um post das mídias sociais, onde não tem crivo nenhum e muitas vezes há um certo nível de não verdade nas informações, e uma publicação científica. Mas a experiência de escrever um livro é bem única. O senhor reuniu vários experts, como o senhor falou. Mas eu gostaria de saber como foi o processo de idealização até o processo de publicação. Quanto tempo demorou e alguma outra história que esteja por trás das cenas que a gente não consegue ver quando a gente lê o livro. Eu quero assim voltar à sua palavra. Eu vejo que existem várias verdades, né? Aquela verdade daquela pessoa que não tem um embasamento científico também é uma verdade dele, porque é a premissa pela qual ele caminha e se sustenta, né? E eu preciso entender por que ele pensa dessa maneira, por que ele está agarrado àquele modelo tradicional, porque aquilo dá segurança. Então, essa premissa, né, é importante entender e a gente tentar modificar aos poucos com evidência de uma maneira segura também. Então, quando eu idealizei esse livro, primeiro eu entrei em contato com esses profissionais da pedagogia do esporte e convidei a sugerir um assunto relacionado à pedagogia do esporte que eles já vêm trabalhando. E um livro para ser editado, ele demora em torno de 1 ano, né, na escrita, é um pouco mais denso, né? No livro você pode se estender um pouquinho mais, mas o importante, né, dos livros, e eu gosto de escrever livro, porque ele tem um tempo, é atemporal, né? Você lê um livro hoje e você pode ler aqui a 5 anos, e coisas que você leu hoje, lá aqui a 5 anos ainda faz sentido. Então, por isso que é importante. E existe uma tendência nesse mundo globalizado do imediatismo, sabe? E as pessoas querem ler coisa rápida, mas as coisas rápidas também são raças. Então, eu gosto de criar raízes, ir a fundo sobre um assunto, debater várias vezes, né? Então, uma escrita de um capítulo de livro leva muita reflexão, leva muita leitura para você estar elaborando, né? Mas o importante é que ele é um mar, né, de sustentação, né, que você converge vários artigos que são, tipo assim, evidências que passam daqui a 5 anos, né? Porque os artigos têm isso, são importantes, né? Tem um grande volume, mas ele tem uma validade curta. Agora, os livros, você lê livros que há 10 anos fez referência ou fez sentido na sua formação e serve até hoje, né? Agora, é uma questão também de gosto, né? E de perfil de profissionais. Então, é importante você investir nos livros numa sociedade que cada vez lê menos, né? Por dois sentidos. Um, porque nem sempre as pessoas conseguem comprar os livros, mesmo que tenha livros a baixo custo, é difícil. E outra, porque não tem esse hábito, né? Essa cultura de ficar, por exemplo, 1 hora lendo, né, um texto. As pessoas querem coisa rápida, né, que leem em 1 minuto, 2 minutos, com algum tipo de informação, que aí ele coloca, né, a certeza dele. Os livros, né, quem gosta de ler, tem todo né, um cenário, um cheirinho da folha, né, faz companhia com uma música, com um clima agradável. É Então, uma experiência você completa, né? realmente é isso aí. E Muito a legal. escrita também. Muito legal saber disso. Elia, você já participou do processo de prática de esporte aqui na Alemanha e aí no Brasil também. Você vê muita diferença na formação do profissional de educação física, que você pode falar assim, eles têm uma tendência mais só pela vivência da prática, ou repetir um movimento que não foi, ou uma jogada que não aconteceu muito bem, ou uma repetição dos fundamentos, por exemplo, drible, arremesso. Como você vê essa diferença, só para fazer um paralelo? Tá, eu tô pensando agora que depende muito do contexto também, né? Que nem o professor falou, depende muito do clientela que você tem, das pessoas participando, né? Então, nos times das faculdades, normalmente o ensino mais na base, né? Fazer arremesso, fazer coisas simples, né? E repetir isso para
eu acho que segurar, né? Acho que meio que, eu não sei como falar isso direito, que você aprofunda esse conhecimento, que você Memorizar. segura, né? É. Oi? Memorizar. Isso para memorizar esse conhecimento e para ter esse fundamento feito, né? Que em situações com autoestresse você, né, mesmo assim vai conseguir fazer aquilo. Ah, no outro contexto, na seleção, por exemplo, é muito mais profundo, que você já não precisa explicar palavras até, você só vai e joga e ajusta coisas mais subjetivas, mais finas, né? Coisas, detalhes assim. Sim, sim. E eu acho que também isso é uma parte legal do que o professor falou, que o contexto é tão importante que até professor, né, depois de certa experiência, pode esquecer aquilo, que você faz a sua aula da mesma forma por 10 anos, mas o tempo muda, né? Especialmente hoje em dia, né, como o professor também já falou, ah, depois da pandemia, tem uma demanda muito diferente pelos alunos, né? Você tem que tratar eles diferente porque a situação é diferente. Então, o que você fez 5 anos atrás talvez não funcione da mesma forma hoje. É, muito legal, muito legal. E com certeza um livro como esse, ele acaba te dando um panorama de experiência diferente, de diferentes experts de diferentes lugares, e você pode aprender. Você não precisa literalmente vivenciar para você aprender, você pode, com certeza é muito Né? rico, mas também você pode aprender com a experiência dos outros. Muito legal. Professor, eu tenho mais uma pergunta e vai um pouquinho mais na direção da transferência da ideia principal do seu livro. Normalmente, a nossa audiência pergunta sempre para a gente: ok, Walter, a gente entendeu, o livro é muito legal, eu vou comprar, vou ler, mas a minha maior necessidade é transferir o que eu aprendo, ou o que está aqui como mensagem principal, para a minha realidade, ou para a minha prática. Normalmente, eu tento responder essa pergunta, mas eu acho que não é minha função fazer isso. Daí, eu mando essa bola de novo para o senhor. Eu gostaria de saber da sua opinião, professor. Quais seriam as maiores transferabilidades que teriam do seu livro para a realidade, para a prática? O senhor pode usar um exemplo, porque eu sei que são vários capítulos, mas o senhor pode usar um exemplo em especial, porque eu acho que isso é muito rico, porque as pessoas, no final das contas, elas querem transformar o que elas aprendem numa experiência, numa prática. Daí eu gostaria de saber da opinião do senhor, como elas podem fazer isso. A primeira é dizer que não existem verdades absolutas, né? Mesmo na ciência. Então, todo conhecimento ele serve na medida que você possa utilizar ele para contribuir na sua praxis, sua prática. Então, o mais importante, você que está lá no sul, ou no centro, ou em outro país, é ver de que maneira esse conhecimento pode ser útil para os alunos que você está trabalhando. No Brasil mesmo, nós temos várias regiões que têm culturas e idiosincrásias diferentes. Então, esse conhecimento, esse transfer que você está falando, requer uma habilidade do profissional, né? Porque nem tudo a gente consegue utilizar. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos do professor Pablo Greco na área do desenvolvimento motor e de handball, né, que ele trouxe da Alemanha, mas eu não consegui desenvolver aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a estrutura física do ginásio que a gente tem é totalmente diferente da Alemanha. Então, de que maneira eu posso utilizar essa ideia da variabilidade de exercício de um ou dois elementos com minha realidade, né? Então, a gente faz essas adaptações. E nós, no Brasil, somos muito bons em adaptar, né? Porque as condições nem sempre são as ideais, né? Então, a ideia é quando mais conhecimento, mais informações você tem, a tendência é você dar mais argumento para os alunos se envolver nas suas aulas, né? Porque o grande problema é como eu atraio a atenção dos meus alunos, né? Os nossos alunos precisam de coisas novas, de coisas inovadoras. Então, todo esse conhecimento, né, esse livro, a visão de outros profissionais, trazem coisas diferentes para que você passe para os seus alunos. E os alunos sempre estão prontos para adquirir essa nova informação, esse novo brinquedo, essa nova tendência, né?
E nós, como seres humanos, precisamos disso sim para continuar evoluindo. Muito legal. Em relação ao Juan Pablo Greco, existem duas histórias bem únicas. A primeira é que ele foi o head, como chama, o chairman de um congresso que eu participei que chamava Encontro Nacional de Professores de Handebol no Ensino Superior. Tem até um livro aqui em algum lugar. E aí eu lembro que ele leu o meu paper, minha publicação, que eu mandei sobre tomada de decisão no handball. Só que anos depois, aqui na Alemanha, eu conheci o Markus Raab, que é o meu ex-chefe e chefe ainda, de alguma forma, e ele publicou muito com o Juan Pablo Greco, porque eles falavam em alemão também, e é muito legal porque hoje em dia ainda há uma necessidade enorme, não só de trazer, vamos dizer, o que é feito na Europa, mas aplicar, trazer isso de uma forma que seja adaptável. Daí eu tenho uma pergunta para o senhor que eu tive que escrever aqui enquanto você estava falando, que eu acho muito legal. O senhor acha que a gente deveria ter matérias na universidade na qual a gente desafia os alunos a pensar rápido, tomar decisões rápidas e realmente ser flexível no jeito de pensar e trazer uma nova intervenção? Por exemplo, hoje vai ser basquetebol, está chovendo. Como a gente vai fazer isso? Sabe, que isso já esteja na formação, durante o processo de formação, que o aluno possa desenvolver essa capacidade? O que você acha disso? Na Universidade Federal do Ceará, nós já criamos 4 disciplinas chamadas práticas integrativas. E nessas práticas integrativas, o aluno precisa criar um projeto, né, e que seja viável, aplicado. Então, no caso assim, ó, durante a pandemia, eu estava ministrando a disciplina basquetebol. Só que nós não tínhamos como exercitar os fundamentos técnico-táticos. Uma das atividades para os alunos era desenvolver habilidades motoras em pouco espaço, com materiais alternativos. Então, foi muito interessante, né? Porque nós passamos 2 anos com alunos em escolinhas distantes e nós precisávamos nos reinventar da maneira de nós dar aulas, de uma maneira de manter esse vínculo com o meu aluno na escolinha. Alguns alunos tinham escolinhas e eles precisavam disso para sobreviver, né, para ganhar seu dinheiro. Então, a gente não podia estar passando algumas atividades que são desenvolvidas apenas na quadra, com bola, com cones, né? Então, como eu posso ensinar basquete? Né? Com um balde, com uma bola feita de jornal ou de papel. Como eu desenvolvo o handling, o manuseio de bola, tudo isso a gente faz com alternativa. O primeiro momento foi um baque, assim, não, isso é impossível. Não, não é impossível porque nós estamos vivendo em um mundo impossível. No entanto, a gente continua sobrevivendo. Então, nós precisamos, Darwin falava isso, a espécie que se adequa à realidade sobrevive. Então, nós precisamos sobreviver a essa realidade. Não sei quando vai passar, mas enquanto não passa, nós precisamos nos adaptar para ensinar e para manter os nossos alunos mais ativos. Pronto, foi fantástico. Né? As propostas deles foram excelentes. Né? Eu aprendi muito. Eu queria ter feito parte dessa aula. Isso também é um ponto interessante, que eu também passei por treinos durante a pandemia, né, que todo mundo estava em casa, né, igual aqui num meeting, numa chamada com a câmera ligada, e o técnico mandando coisas simples que dá para fazer em casa, mais de coordenação, mas também espaço pequeno, né, que é um desafio que no esporte normalmente não se tem, né. Uhum. Aí foram treinos muito diferentes do que eu já fiz, né, no esporte. Mas é uma coisa, né, que, como o senhor também falou, você tinha que inventar na hora, porque não tinha o que fazer, né? Não tinha quadra, não tinha opção de fazer de outra maneira. Então, né, tem que usar essas, né, capacidades, recursos que você tem na hora, né? Professor, muito obrigado pela explicação. Acho bem rico essa perspectiva de cada vez fazer com que o profissional de educação física volte para a sua essência, que é cuidar do ser humano, seja para o ensino da performance esportiva, seja na educação física escolar e até mesmo para a saúde. Eu acho muito legal esse desenvolvimento da sensibilidade que o senhor falou do componente.
além da flexibilidade que eu falei, e eu, de novo, gostaria muito de fazer parte dessa aula, porque eu entendo que isso acaba fazendo também, na nossa percepção como indivíduo, ser flexível é muito válido, porque o mundo muda demais, a gente não consegue controlar tudo. E ao invés de ser frustrado, a gente começa a ter um pouquinho mais de maleabilidade. Muito legal. Professor, a gente já está caminhando para o final, mas uma das nossas ideias dentro do nosso Podium Sportcast é fazer com que pessoas que produzem conhecimento da ciência do esporte, na educação física, sejam acessíveis, que as pessoas possam te encontrar. Daí a pergunta é a seguinte: como as pessoas podem te encontrar nas mídias sociais, no ResearchGate, no Lattes? Onde o senhor está ativo? Como as pessoas podem te encontrar? E também no mundo real, né? É, então, no mundo real, presencial, eu sou docente da Universidade Federal do Ceará. Eu tenho o Facebook, Ricardo Gonçalves, e tenho o Instagram, Esporte Coletivos, IFs. Bom, eu não sou muito, assim, de postar muitas coisas, não, nas mídias, né? Meu tempo é realmente na produção de texto, ministrar aula, fazer pesquisa, trabalhar com projetos. Então, mas tem algumas coisas assim que as pessoas, por exemplo, eu tenho contribuído com alguns profissionais aqui da América que eles me pedem uma orientação para fazer seus estudos, suas pesquisas, né? Então, eles me conhecem na mídia, aí me mandam no particular e a gente vai criando algum trabalho em conjunto, né? Então, isso é muito bacana. Eu já tive a oportunidade de ministrar palestra em países da América, Peru, Equador, México, Argentina, Paraguai, Uruguai. E agora que está se abrindo as fronteiras, já vou começar a visitar presencialmente esses países. Para mim é muito gratificante isso, né? Poder ajudar e contar um pouco, né, a nossa história aqui, que a gente faz no Brasil, né? E como nós falamos antes, tentar contribuir com o contexto deles, né? Então, tem um convite agora para ir para Paraguai, né? Um país totalmente diferente do Brasil. Então, de que maneira nós podemos ajudar com nosso conhecimento, com nossas vivências, para um povo que realmente tem uma carência até de estruturas e de conhecimento? Mas eu estou disposto aí a ajudar para que a gente continue crescendo. E a gente aprende muito, sabe? Sim. Eu tenho visitado alguns países e eles têm sua cultura, eles têm uma adaptabilidade, eles conseguiram fazer coisas maravilhosas que muitas vezes a gente tendo mais recursos e condições, a gente fica parado, né, esperando o que vai passar. Então, essas viagens também me ajudam para valorizar o que eu tenho, Muito né, e legal, muito legal. me reinventar. Muito legal. Eu vi que o senhor fez um post recentemente no Facebook falando de um congresso que eu vi que tinham várias bandeiras de vários países, que eu entendo que seriam vários experts de diferentes países. É, E pode levar a nossa mensagem que o Podium Sportcast está aberto para eles, se eles têm uma demanda ou alguém que eles querem que a gente entrevista. A gente fala também em espanhol. Se não falar, a gente aprende para fazer as perguntas, não tem problema. Entender, a gente entende. E é um prazer imenso. E é muito legal saber que você está fazendo isso. Eu acho essa é uma das nossas missões. É descomplicar coisas na ciência do esporte, na educação física, e fazer isso de forma acessível, para que qualquer pessoa que tenha um smartphone possa ter acesso, ou um sim. computador. Isso é muito, muito legal. Muito E bom, professor. também desse contexto cultural, né? É uma coisa super diferente, né? Que às vezes nem se perceba. Eu nem me liguei, né? Quando eu estava na escola na Alemanha, pensando, mas isso, né? Isso poderia ser diferente em outros países. Mas realmente é. E aqui, né? O jeito que as pessoas agem com o professor ou o professor com os alunos é bem diferente, bem diferente. Acho que aqui é muito mais familiar. É uma coisa de você o, o professor faz mais parte da turma do que ele é a parte. Acho que na Alemanha é muito o professor está lá na frente, ele ensina e você tem que buscar aprender. É. Eu acho que só para, né, dar um exemplo de diferenças culturais que muda completamente o contexto. Não, e eu concordo 100%. Eu dei aula ontem na escola e eles trouxeram, duas meninas trouxeram um problema para mim
que na verdade não tinha nada a ver com educação física, não tinha nada a ver com esporte, com alto rendimento, com neurociência, com nada. Mas elas entenderam a minha função na classe. Obviamente, eu não sou um professor típico. Dá para ver que meus olhos são bem azuis e meu cabelo é bem loiro. Mas tirando essa piada de lado, sendo meio alemão, meio brasileiro, é irrelevante, mas a função do professor aqui é diferente daí. Agora, cabe a gente, ao mesmo tempo, respeitar, que eu acho que isso é válido, isso é o correto, mas também a gente entender se há uma sensibilidade de você poder adicionar um outro caráter dentro da sua função. Quando eu percebi que elas trouxeram para mim uma demanda bem pessoal, eu entendi que elas já estavam me vendo como uma pessoa que faz parte da classe. E eu acho que combina muito bem, porque eu já tive o prazer de dar aula no Brasil também. Eu acho isso muito legal. Professor, enfim, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Mas, Elias, você tem algum recado, alguma informação? Porque eu já sei que tem, daí eu faço a pergunta mesmo sabendo a resposta. Mas agora é a sua parte. Tenho sim, Walter. E é que nós lançamos nosso website chamado podiumsportcast.com, onde vocês podem encontrar nossos conteúdos em vídeo, áudio e texto também. Também como nossos queridos entrevistados, como o professor Ricardo, ou todos os outros entrevistados também da primeira temporada. Também vocês podem, se vocês tiverem interesse de fazer algumas perguntas específicas sobre o episódio, deixar um comentário lá, ou sugerir tópicos novos para ser abordados em episódios futuros, né? E é um convite para fazer realmente parte da nossa comunidade, né? Então, se você tem interesse, vão lá, né? Seguindo o link na descrição. Exatamente. E a gente está em todas as mídias sociais: LinkedIn, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Buy Me a Coffee, Patreon. É realmente com vocês. E é para vocês que a gente faz isso. Show de bola. Professor, meu muito obrigado. E peraí. Para você que ficou até o final, nós temos uma pergunta especial, fora do script, mas que eu tenho que perguntar. E se você quiser saber a resposta dessa pergunta, será um prazer mandar para você, ao passo que você saber que você faz parte e segue a gente nos nossos canais.